Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bom pessoal? Vamos começar mais uma live aqui pela Lotec Academy. Hoje nós vamos conversar sobre concurso público. Vai ser muito legal, porque nós vamos ter uma convidada muito especial hoje, muito especial para mim. E vai ser muito legal essa nossa conversa. Deixa eu fixar o tema aqui então. Vamos fixar um tema aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui. A preparação. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Vamos aguardar a professora Janete, que já deve estar entrando aqui para nós convidarmos. Do futuro. Boa tarde, pessoal. Publicar e vamos fixar. Pronto, nosso tema já está fixado, né? É a preparação do juiz do trabalho do futuro. É um tema muito legal. A gente vai ter muito que debater com a professora Janete Deste, que é aí de Porto Alegre, né? Uma pessoa muito querida, ela acabou de entrar. Professora Janete, me manda o convite, me manda a solicitação aqui que eu já lhe incluo na nossa live e nós já começamos a nossa conversa, professora. Cumprimentar o Marcelo Tsukamoto, que está aqui com a gente, a Ana, a Luana. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo incluir diretamente aqui a professora Janete. Eu acho que é aqui em cima. Vamos ver aqui. Aqui. Não. Onde é que é? Aqui acabou de me pedir a solicitação. Transmitir ao vivo. Quando é estudar. Eu não sou muito parâmetro, porque o meu trabalho é um trabalho personalizado. Eu trabalho praticamente no individual e em Sim, turmas muito pequenas. Atualmente estou trabalhando só na preparação individual, mas até por causa de pandemia e tudo, não dá para sim. fazer curso, né? Mas eu vejo assim que o pessoal está voltando a se interessar e perguntar e se dar conta de que se é isso que a pessoa quer, porque eu sempre pergunto isso, né? Se é Uhum. o teu sonho, se é o teu propósito de vida, então começa imediatamente, não para nunca mais, né? Eu digo sempre, Porque professora, que isso quem me deu esse toque, essa pedra fundamental da preparação para a magistratura, foi a Luciana Ronaldi. Ela falou, Marcelo, se tu quer ser juiz do trabalho, você tem que estudar para este cargo. Não adianta querer ficar atirando para tudo quanto é lado, que às vezes a gente tem aquele concurseiro que acha que pode fazer tudo que é concurso, né? Tu vai ai, estudar. desperta a energia toda e o tempo, né? Exatamente. Até, professor, vamos conversar um pouco sobre isso. A gente teve uma mudança, né? O meu concurso foi em 2013, nós ainda tínhamos os concursos regionais, né? E logo em seguida, o ministro Ives Gandra, quando foi presidente do TST, ele alterou esse procedimento e nos levou para o concurso nacional, que tivemos um grande concurso nacional até agora, nós tivemos um grande Eu digo o concurso. primeiro e o único até agora. É isso que eu queria comentar com a senhora, porque o que eu vou dar a minha opinião e depois eu quero lhe ouvir. Eu achava os concursos regionais mais interessantes, pois eles podiam cobrar, porque diferente de uma magistratura federal ou de uma magistratura estadual, a magistratura do trabalho tem um aspecto local muito importante, né? Aquilo que acontece naquela região, né? Eu me lembro que quando eu fiz aqui para o TRT15, nós fizemos uma preparação muito intensa para os casos típicos daqui. A minha prova de sentença, inclusive, foi de um motorista canavieiro numa usina de cana-de-açúcar, que é o típico do TRT15. O que a senhora acha dessa mudança e se ela vai vingar e se ou nós voltaremos a ter os concursos regionais? O que a senhora tem pensado Olha, disso? eu acho que o concurso regional ele era bem mais interessante, eu concordo plenamente contigo. Justamente por causa do regionalismo, né? Eu tinha meus caderninhos de regionalismo. Ah, Uhum, vai fazer concurso em tal lugar. Bom, então aqui é assim, lá é assim, desde procedimentos, né? De como é que funciona a audiência, até as uhum. questões de mérito que vão aparecer naquele estado. Então, assim, e também acho que era mais rápido, parece, sim, e mais bem direcionado, porque a pessoa que não queria ir para aquele lugar Não não ia. ficava muito acreditando na possibilidade de remoção, porque tinha opções, né? Essa é, Uhum. eu acho que a grande vantagem é que tinha vários concursos acontecendo ao mesmo tempo. Então a Eu me pessoa lembro, fazia algumas exatamente. opções, né? E Eu me não lembro que precisava fazer todo no nessa ano perspectiva. anterior, Agora, a minha aprovação, eu fiz 12 concursos, para a senhora ter ideia.
12 concursos. Eu saía de um fim de semana, eu já estava em outro fim de semana, emendando. E eu acho que O meu irmão fez 15. O meu irmão fez 15 concursos. Que ele é do E também TRT2, ele né? É juiz de trabalho no TRT2. Ele está no TRT2. E ele não quer voltar também. Por quê? Uhum. Porque ele assumiu um compromisso. Ele sempre dizia que aonde ele fosse aprovado, ele permaneceria. Olha que ele legal. era contra essa remoção permanente que acontece na carreira. Uhum. E aí, quando ele passou em ele não queria fazer São Paulo. Mas aí insisti, e ele topou. Primeira vez que ele fez em São Paulo, ele passou. E o TRT2, em regra, tinham muitas vagas, né? Era um concurso com muitas vagas, né? Então, era um concurso muito atraente, né? Ele entrou em 2006. 2006. Mas eu acho assim, o concurso nacional, ele dificultou um pouco, né? Porque para fazer uma prova, não tem como abranger todas as situações, exatamente, né? Então, ele fica um concurso mais restrito. E eu não sei se ele vai permanecer, Marcelo. Eu já ouvi dizer que os grandes tribunais talvez passem novamente a fazer concurso regional. Eu ouvi dizer isso também. Forma, o 2, 15, o 3, né? O 4, que são grandes tribunais, estariam interessados em fazer uma prova local. Fazer. Claro, e aí faz o nacional para os demais. Mas tudo são especulações, a gente não pode afirmar nada, porque não existe essa informação oficial. Mas me parece que é uma... Porque foi muito demorado esse concurso, né? Não, inclusive ainda tem pessoas na fila, né? A gente ainda tem fila, né? Tem várias pessoas ainda. Tem mais de 50 pessoas ainda esperando para tomar posse. E o que acontece? Tem pessoas aprovadas para tomar posse e tem vagas em aberto nos tribunais. Aqui no TRT15 a gente tem mais de 15 vagas abertas, inclusive. Faltando magistrados, né, para prestar jurisdição, e as pessoas não conseguiram todas tomar posse. Foi uma coisa, eu achei assim, um desgaste muito grande dos candidatos e eu acho que do próprio TSE. Muito desgastante. E a senhora que acompanhou isso de perto, o que entendeu que mudou nessa preparação? O que surpreendeu na prova do concurso nacional, por exemplo, que a senhora tenha destacado? Lembra alguma coisa que a senhora acha que, não, isso realmente foi diferente? Eu não cheguei a ver a prova de sentença, professora. Eu confesso que eu não cheguei a ver a prova de sentença. Eu não acho que mudou muito nesse sentido assim, do que cobraram, sabe? Eu acho que só na prova discursiva achei um pouco mais teórica. Tem alguns tribunais que faziam provas essencialmente práticas, e eu acredito muito nisso. Eu acho que também acredito. Avalia melhor. Porque o que acontece? Né? A necessidade dos 3 anos de prática jurídica, a forma como é comprovado isso, é muito pouco. Então, tem pessoas que têm uma prática jurídica quase inexistente e ela vai lá e comprova. Né? São 5 atos no ano e era isso. Bom, o que acontece? Isso aí não mostra prática nenhuma. Então o que eu entendo? Que o tribunal, quando ele faz o seu concurso, ele pode optar por uma linha mais prática, até para buscar juízes com mais condições de atuar efetivamente. Até porque, né? O magistrado não pode ser o magistrado dos livros, né? Exato, encastelado na doutrina, né? Tem que ser claro, ele tem que conhecer a doutrina, ele tem que conhecer a lei, mas o conhecimento que é válido, conhecimento que precisa ser cobrado, é o conhecimento aplicado. E isso aí, só numa prova de sentença, é muito pouco para cobrar a prática. Então, tem que, na prova discursiva, fazer questões sobre o ônus da prova, questões até sobre julgamento, questões de execução. Se tem tanto conteúdo que dá para fazer questões bem práticas, né? Mesmo usando o direito material, nossa! O que eu reparava até, professora, é que esses tribunais maiores, como a gente estava comentando, TRT15, TRT2, eles faziam exatamente isso. Porque eles precisam de um magistrado que vai ficar responsável por 3.500 processos na vara, né? Diferente de alguns tribunais, que tem um número bem mais reduzido, onde, em regra, a cobrança era mais teórica. Eu lembro muito do caso do nosso querido amigo Vicente, né? Que passou lá no Acre, está feliz da vida lá, mas foi uma prova extremamente teórica. Eu me lembro dele comentando isso, inclusive. Muito teórica. E ele foi aprovado em primeiro lugar porque ele tinha uma formação teórica muito boa. Consistente, um domínio muito bom de direito constitucional
ele se preocupou com a formação humanística, que é uma coisa importante. Isso, eu quero puxar então, esse assunto agora, exatamente. E lá cobraram bastante, né? E lá cobraram bastante. Mas o que eu vejo assim, ó, seja o concurso nacional ou seja concurso regional, eu entendo que a estrutura do concurso não vai mudar. Sim. Será uma sim. prova objetiva, uma discursiva, uma prova de sentença, uma prova oral e uma apresentação de títulos, que aí será meramente classificatório. No meu tempo, quando eu fiz o concurso, a prova oral era meramente classificatória. Classificatório. Mas eu acho que foi isso... um dos concursos em que a prova oral foi meramente classificatória. Não, e cada vez mais eu vejo que os tribunais têm até cobrado na prova oral e reprovado. No meu concurso, por exemplo, nós tivemos reprovações. Eu conheço de outros tribunais que tiveram reprovações na prova oral, porque o que eu entendo, sim, me corrija se eu estiver errado, professora, é o momento em que o tribunal vai dar rosto àquele candidato que era um número, né? É quando ele vai conhecer... é quando ele se apresenta e quando ele tem a oportunidade de mostrar se aqueles conhecimentos que ele já provou que tem, você vai saber utilizar aquilo, né? Se ele vai saber ser enfrentado, se ele vai saber ser contrariado, qual é a atitude psicológica do candidato, isso aí é fundamental para o juiz, né? Porque com certeza. Não basta só o conhecimento, né? Então, a questão da psicologia na nossa formação, ela é essencial, né, Marcelo? A senhora trouxe dois temas muito legais para a gente conversar. Primeiro, esse juiz do trabalho do futuro, esse que vai ser aprovado, seja no concurso nacional, seja nos futuros concursos regionais. Essa preparação humanista que a senhora tem falado, isso já começou já há algum tempo, no meu concurso já vinha um pouco disso, mas sinto que foi intensificado, eu acho que a cobrança nesse aspecto foi intensificada, e principalmente aquele juiz que se identifica com o jurisdicionado, né, professora? Seja reclamante, seja reclamado, né? Sim, sim. O que eu vi desde 2004, que foram incluídas as matérias de sociologia, psicologia, filosofia e teoria política, né, no concurso. Bom, a partir dali as pessoas começaram a se preocupar um pouquinho com isso. Mas eles não acreditavam na cobrança desses conteúdos. Né? O candidato sim, tem as suas crenças, né? Sim, sim, sim. E até que começaram a cobrar, e cobrar bastante essas questões. Elas começaram a aparecer mais. Eu me lembro de uma prova no Maranhão, que tinha 4 questões, valendo 2,5 pontos, e uma então, era sobre a aplicação do rapport no dia a dia do magistrado. Nossa. Então, tu imagina, né, o choque que alguns tiveram, e pessoas muito boas deixaram essa questão em branco porque não sabiam o que era aquilo ali. E é uma técnica utilizada na conciliação, na mediação, é uma técnica que já constava, inclusive, de algumas resoluções do CNJ. Então, não é dizer assim, não, é um conteúdo humanista completamente divorciado da realidade. Pelo contrário. Não, era algo bem pertinente. Não, mas algumas pessoas não... Isso, a importância disso, né, professora? Porque a justiça do trabalho... Eu não estou te ouvindo, Marcelo. Opa, será que caiu a... Voltou? Alô? Ué? Tá me ouvindo, professora? Deixa eu ver, será que teve algum problema no meu fone de ouvido? Só um pouquinho, vamos ver aqui. Tu tá me ouvindo? Estou te ouvindo, a senhora tá me ouvindo? Não? Muito baixinho. Uai, o que será que houve aqui? Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Como é que tá? Oi? Não, professora, não tá? De repente... não te ouço nada. Será que o seu volume baixou, professora? Porque, de repente, está no suporte e baixou o volume. O que eu faço aqui? Aumente o volume aqui do lado do celular. Veja se ele aumenta. Eu vou sair e entrar de novo. Ok, eu lhe convido novamente. Vamos aguardar aqui a professora Janete voltar para ver o som. O pessoal da... Vocês estão nos ouvindo bem, né? Perfeito, pessoal. Gente, muito legal o tema. Vocês viram? O que a gente vai conversar agora nos próximos minutos é exatamente essa mudança de perspectiva do concurso da magistratura do trabalho. Deixa eu já aceitar aqui a professora novamente. Vamos ver.
Deixa eu cumprimentar a Beth, que está aqui com a gente. Voltei. Oi, Beth, tudo bem? Voltou? Tá me ouvindo bem agora? Aham, estou ouvindo. Eu acho que foi aqui que tentou entrar uma ligação e aí embaralhou. Foi Perfeito. isso. Mas Professora, vamos lá, seguindo então. nessa linha dessa mudança de perspectiva que os próprios concursos tiveram que inserir, quanto a essa necessidade, porque, salvo engano, a Justiça do Trabalho, que eu tenho acompanhado, ela também vem se modificando nesses últimos 10 anos, e ela vem assumindo, ela já tinha como princípio do processo de trabalho a conciliação, mas ela veio assumir com mais força a conciliação e a mediação, né, professora? O próprio Sejusc, Sim. os NUPEMECs, né? Então, a necessidade da preparação desse candidato para ele já entrar sabendo, né? E para fazer uma boa conciliação, ainda mais que ele precisa, né, trabalhar com esses conceitos de escuta ativa, Exato. de atenção Empatia. para o outro, empatia, alteridade. Se a gente olhar o próprio curso de formação inicial da ENAMAT, para os juízes que estão entrando agora, os 4 eixos envolvem a eticidade, a alteridade, o direito e a sociedade e a resolução de conflitos. E a resolução de conflitos que o TST vem fomentando, a gente pode observar na fala da ministra Maria Cristina Peduzzi, é todinha focada nas soluções conciliatórias. Eu senti isso, exatamente. Na própria jurisdição, eu sinto que os tribunais e o Tribunal Superior, eles estão exatamente incentivando a conciliação. Eles estão enxergando o Poder Judiciário como uma forma de resolução de conflitos, e não apenas jurisdição, né? Exatamente. E ela falou, a última vez que eu a ouvi falando, agora há pouco tempo, neste mês ainda, final de agosto, ela falou que o TST está fazendo um projeto em que está incluída a questão da conciliação pré-processual, que é para diminuir o número de conflitos. Então, não é só porque o artigo 764 da CLT já nos dá o caminho desde sempre. A conciliação é o princípio. Todos os conflitos individuais ou coletivos serão submetidos à solução conciliatória. Por quê? Porque é mais célere, né? Porque não precisa ter sentença. Se não for cumprido, a execução é mais rápida. Então, em razão da natureza alimentar dos nossos créditos, essa solução conciliatória sempre foi privilegiada. Mas há soluções diferentes, né? Por exemplo, conciliação entre partes, né? Acordo extrajudicial. Os juízes do trabalho foram resistentes. Agora que a Lei 13.467 incluiu o procedimento de jurisdição voluntária que permite a homologação, ainda assim, eu já ouvi várias palestras sobre isso, ainda assim tem um grande número de magistrados que resiste a essa forma de conciliação. Porque o que acontece? Tudo é uma questão cultural, né, Marcelo? Nós sempre fomos resistentes ao acordo, alguns mais, alguns menos. Alguns investem mais na conciliação, outros têm menos paciência para ela. Mas a verdade é que a gente sempre resistiu. Por exemplo, tinha colegas que resistiam a homologar um acordo quando não havia o reconhecimento do vínculo. Eu sempre homologuei, mas eu também. Quando a quitação é geral de todo o contrato de trabalho, às vezes opunham alguma resistência. E agora, com esse acordo extrajudicial também. Mas me parece que os Sejuscs, eles resolvem, de certa forma, essa questão, porque eles estão dedicados exclusivamente a isso. Eles têm uma formação específica para essa finalidade. Isso, professora. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Isso diferencia, né? E essa formação, o que eu tenho sentido é que não se exigirá apenas dos magistrados, né? Como daquele candidato à magistratura e, inclusive, dos escritórios de advocacia, né, professora? A necessidade do complexo todo que atua perante a Justiça do Trabalho qualificar-se a isso, né? A Luciana fala uma frase muito legal. A Luciana fala uma frase muito legal nisso. Né? Até pelo princípio da cooperação, né? Complementar nisso, a Luciana fala uma frase muito legal nisso, que ela fala que há pouco tempo atrás o que se fazia na Justiça do Trabalho era uma barganha. E não uma conciliação e uma mediação. E agora, qualificando esse instituto... Que vai olhar,
que vai olhar para o outro, né? Vai olhar para o reclamante que está ali sentado, para a reclamada, Isso. porque não é só para o reclamante que precisa ser olhado, né? Às vezes tem um empregador ali numa condição que também está a requerer muito a tutela do magistrado. Tá? Então, a sensibilidade do juiz para o processo, ela tem que ser aguçada. E essa sensibilidade vai ser aguçada se ele tiver uma formação mais humanística. E aí eu respondo o teu questionamento. A formação humanística, ela é essencial. Por isso que a gente, no Jurisjade, a gente investe bastante nisso, embora a gente tenha turma pequena, mas a gente manteve, até na pandemia, a gente está em andamento com o nosso grupo de formação humanística. Eu tenho acompanhado as suas aulas sobre isso, né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que o futuro é esse. Porque um juiz que não consegue enxergar a realidade social e econômica, não consegue olhar as individualidades daquelas pessoas que estão naqueles processos, porque o processo é um instrumento, né? Mas ele precisa fazer com que esse instrumento cumpra a finalidade, que é entregar uma jurisdição célere e efetiva, Exato. que sejam efetivamente resolvidos. E pacificadora, né, professora? Pacificadora. Porque eu digo, ele não pode criar novos conflitos, né? Não é a ideia criar novos conflitos. Né? O objetivo é a paz social, né? Exatamente. Então, a Justiça do Trabalho, como uma justiça social, ela tem isso muito forte, sempre teve. Mas, mesmo assim, talvez até por isso, é um contrassenso, mas existe a resistência. Só que essa resistência, eu entendo que ela vai se desfazendo na medida do tempo. Porque tu pode concordar comigo que uma lei não muda a realidade. Não, tá? De jeito nenhum, exatamente. Precisa que essa lei estimule as pessoas a irem buscando novas fórmulas, né? Tem que vencer o medo, tem que vencer as dificuldades e tentar implementar isso que o legislador colocou à disposição, porque se não tiver essa entrega e essa busca de querer adotar os novos mecanismos, a gente não vai sair do mesmo lugar. E eu entendo, sim, que a Justiça do Trabalho precisa avançar. Ela precisa avançar. Com certeza. E a Lei 13.467, com tudo que ela tem deficiências, como qualquer legislação tem, mas ela trouxe alguns instrumentos que fazem esse avanço, né? Atualização da legislação. Perfeito. E o candidato, respondendo a tua outra pergunta, eu entendo assim, tudo que a gente diz que o magistrado deve ser, é para isso que o candidato deve olhar, porque se o juiz tem que ser um ser que escuta, um ser atento, um ser empático, o candidato tem que também saber que é isso que dele vão cobrar. Exato. Se o concurso for bem feito, e eu acredito que o concurso deva ser bem feito, as normas, mesmo que seja um concurso regional, as normas vão partir do TST, e eu acho que aqui está a grande vantagem do concurso nacional, na minha opinião, foi de o próprio TST tomar contato, assim, de com os candidatos, cara a cara, com a realidade do concurso. Então, porque antes o que acontecia? Quem fazia as regras para o concurso era o TST. Só que o TST não aplicava essas regras, não fazia concurso. Então, me parece que esse é um passo muito importante. Porque eles precisam ver, né? Eles precisavam ter essa sensação. É que nem o juiz na audiência. Né? Ele precisa olhar... O sentir, né? Pessoa, olhar, sentir. E eu acho que nesse passo, o TST deve modificar, talvez, algumas regras do concurso e talvez venha a cobrar mais ainda esses conteúdos que são os conteúdos que o juiz do futuro, que já é o juiz hoje e o do futuro, juízes que vão lidar cada vez mais com a questão da conciliação, da mediação, quem sabe, né? E qualificada, né, professora? Isso tudo qualificado. Não, um quer 10, o outro quer 30, então vamos colocar no meio. Não é disso que a gente está falando. Conciliação,
para ficar todo mundo feliz, se apertar as mãos no final, né? Essa é a Exatamente. efetiva conciliação. O Wagner Gígrio é um autor que os alunos novos quase não leem, né? É do meu tempo, é do meu tempo. É do meu tempo. Ah, tu tá ficando antigo, vai me alcançar. Eu estudei muito nos livros do Wagner Gígrio. E ele faz a diferença entre acordo e conciliação. Uhum. E é bem isso que tu falaste que a Luciana falou, porque não adianta fazer um acordo apenas em números, né? As pessoas têm que se sentir reconfortadas. E eu acho que o juiz do trabalho, o moderno, o de hoje e o daqui para frente, ele precisa ter esse olhar para atenuar o mal-estar, o desconforto em que aquelas pessoas se encontram quando chegam até uma sala de audiência para resolver os seus conflitos. Então, eu acho que isso tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado essa tem que ser preparado, né? O candidato precisa se preparar para isso, né? Deixa eu complementar aqui, professora. Conteúdo jurídico, né? Exato. A Fernanda Dutra, membro do Ministério Público, minha companheira de estudo, com quem eu já fiz uma live, inclusive, falando, a senhora assistiu a nossa live sobre os novos procedimentos do MPT, né? Hoje ela é procuradora do trabalho, os novos procedimentos está aqui nos acompanhando. E a Fernanda Amabile, que é minha colega de vara aqui em São José do Preto, está aqui nos acompanhando também. Somos todos... Estamos prestigiados aqui. Estamos. Eu estou vendo aqui. Eu não estou conseguindo olhar muito aqui, mas estou vendo o meu aluno Frederico. Não, o pessoal está participando. As pessoas aqui. Estão vindo. Mas professora, uma coisa é certa, né? A importância de momentos como esse, que eu acho que está dentro daquilo que tu me pergunta, o que a gente pode fazer para que essas pessoas que efetivamente querem esse caminho, o que elas devem fazer, né, Marçal? Sim. E uma das coisas que elas têm que fazer é entender o concurso. Tem pessoas que às vezes chegam lá na prova discursiva, lá não leram todo o edital ainda, não sabem como é que funciona. Não. Então, a pessoa precisa, desde o primeiro instante, coisas que eu entendo como necessárias, é estudar para todas as fases e não estudar só o direito. Tem que abrir a mente estudando essas outras disciplinas, porque elas vão ser importantes, até para compreender os conteúdos jurídicos, muitas vezes. Tá? Então, o juiz que tenha uma formação mais ampla, ele tem muito melhores condições de fazer uma sentença com fundamentos melhores. Tá? Sim, com certeza. É uma situação... Professora, o quanto ampliou consideravelmente esse rol da formação desse futuro do juiz. Porque pensando o seguinte, vamos pensar comigo, nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, que trouxe essa revolução toda para o direito do trabalho e para o processo de trabalho. Temos a pandemia em 2020. E junto com a pandemia trouxe uma legislação emergencial fantástica. Fantástica, né? E totalmente nova, com uma nova principiologia, inclusive, na realização dessa lei, na consolidação dessa lei. E, junto com a pandemia, nós viemos com toda essa instrumentalização do processo de trabalho de forma digital. Ainda que a gente teve o PJE a partir de 2013, nada se compara ao que está mudando agora, né? Como preparar esse futuro magistrado? Como que ele enxerga isso, professora? Desde a reforma trabalhista, PJE, pandemia e essa instrumentalização nova. O que a senhora vê? Eu vejo que ele precisa muita atualização de conteúdo jurídico mesmo, saber como é que era e como é que é, porque não adianta pegar uma CLT atualizada, ele precisa saber como é que era para perceber o que foi a mudança, senão ele nunca vai entender a mudança, e isso pode ser objeto de questionamento, né? Com certeza. Então, eu sempre recomendo isso, vamos estudar a evolução dos conteúdos, eu acho que isso é importante. Ele precisa se dedicar aos princípios, e agora a gente tem princípios novos chegando no processo, tá? Porque a gente tem uma realidade nova, PJE trouxe para nós vários princípios, e a pandemia, ao trazer as audiências... Acho que deu problema de novo aí, professora. A senhora está me ouvindo? De novo? Está me ouvindo? Deu. Recebeu a ligação. Eu estou lhe ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ao trazer as audiências telepresenciais, modificou completamente o ambiente,
né? E a gente teve que fazer adaptações do procedimento. Então, o conhecimento do processo civil, ele é fundamental para o candidato, mas mais importante ainda é saber usar o conteúdo do processo civil, porque às vezes é necessário e precisa ser usado, e às vezes usar o processo civil é inviável, porque existe uma incompatibilidade. Então, o candidato vai precisar muito do processo civil, mas Sim. mais do que tudo, entender o princípio da adaptabilidade, porque ele pode pegar um instituto do processo civil, trazer para o processo de trabalho, mas ele vai ter que fazer uma adaptação, porque o nosso procedimento é diferente. E eu acho que esse momento das audiências telepresenciais, está mostrando bem isso para nós, né? A contestação em secretaria. Em secretaria era uma... Está mudando totalmente, exatamente. Uma expressão do passado, né? Não poderia. Dava nulidade no processo. A contestação tem que ser entregue em audiência. Bom, veio o PJE, já desmistificou um pouquinho. Bom, agora a contestação vai ser colocada no sistema até momentos antes da audiência. Ok, já houve uma diferençazinha aqui. Agora, com a pandemia, o que a maioria dos juízes fez? Eu fiz uma live sobre audiências telepresenciais, eu fiz uma pesquisa em 9 tribunais regionais. Acho que até perguntei para ti. Sim, a gente conversou sobre isso. E a maioria dos tribunais adotou o artigo 335 para dar prazo de 15 dias para a contestação e manifestar-se se tem interesse na conciliação e aí colocar os processos em pauta para audiência de conciliação. A Luciana faz um comentário bem interessante nisso, que é a ideia do princípio da adaptação que a senhora trouxe, ele pode gerar um problema muito grande para a pacificação dos procedimentos, né? Porque, e de novo, a gente vai rebater naquela situação do concurso nacional e do concurso regional, né? Cada tribunal adotando um posicionamento diferente. A dificuldade disso, né? A dificuldade que o candidato vai ter e a importância que vai ter de orientação nesse sentido, né, professor? E olha só, eu estava pensando, né? O CPC de 2015, a instrução normativa do TST que orientou o que usar e o que não usar do CPC é de 2016, né? A instrução 39. Logo em seguida, exatamente. E a instrução 39, só para dar um exemplo, tá? A instrução 39 já previa que poderia ser utilizado no processo de trabalho as sentenças parciais. Nós estamos em 2020, fazem 2 semanas agora, que houve a regulamentação da sentença parcial. Então, para ver como as coisas são demoradas, né? Entre a determinação ou a orientação do Tribunal Superior de que fossem utilizados as sentenças parciais e até agora ninguém usou. Ninguém usou, agora exatamente. Tem uma regulamentação. Então, me parece que estamos mais próximos de utilizar. Ainda tem o lado do advogado, que também tem que, né, também tem que se habituar com isso e tudo mais. Então, aquilo que eu dizia antes, é uma cultura nova que tem que acontecer. Mas a pandemia, especialmente nas audiências telepresenciais, para não deixar a tua pergunta sem resposta, ela trouxe, sim, novos princípios, né? E o Fábio Pacheco, ele fez um estudo sobre esse tema, até porque ele deu uma aula sobre a matéria, e ele criou uma lista com 11 princípios novos para reger as audiências telepresenciais. Fantástico. Incrível, né? Eu até estava comentando, professora, isso, até a questão das audiências telepresenciais. Eu me confesso como um entusiasta das audiências telepresenciais, porque na minha leitura, e eu quero saber a sua opinião quanto a isso, a audiência telepresencial ela consagra o princípio do amplo acesso à jurisdição. Por quê? Nós temos um reclamante que trabalhou aqui em São Paulo, encerrou o contrato e foi morar em Pernambuco. Nada mais impede de ele ter uma ação tramitando aqui em São Paulo, sem ele ter gasto com deslocamento, o advogado dele vai poder fazer a audiência de lá, o juiz aqui vai ter que estar preparado para isso, né? Então, penso que a telepresencial, a Maria Inês Targa, que é uma desembargadora aqui do TRT15, ela usa uma expressão muito legal, o ponteiro do relógio não volta. E a inovação tecnológica... Olha aqui, ó. Audiências telepresenciais não vão parar de acontecer. O teletrabalho não vai deixar
de acontecer. A gente está vendo aí, eu tenho estudado bastante teletrabalho, eu e o Fábio, a gente está escrevendo sobre isso, estamos fazendo um curso sobre teletrabalho, porque a gente está vendo que essa realidade ela não vai voltar. Concordo, o ponteiro do relógio não vai voltar. Não Mas volta. então, assim, o acesso à justiça, realmente, ele é ampliado nessa modalidade. Mas é preciso que se dê a qualidade para essa justiça. Então, isso que a Luciana até falou aqui. O professor... é necessário que todas as partes e as testemunhas necessárias para aquele processo tenham as condições tecnológicas de participar. Se isso for verdade... Implementado, né? Se conseguir implementar a situação... Com certeza, a audiência telepresencial vai ser uma solução para muitos problemas. Até a Luciana comentou aqui que a Lotec fez uma live com o professor Sérgio Porto, aí do Rio Grande do Sul, na semana passada, e eu trouxe essa pergunta para ele. Ele entende que não é uma consagração do princípio do acesso à justiça, porque ele falou exatamente isso. Nós precisamos ter condições de implementação disso para que o advogado possa ter acesso ao magistrado, para que as partes possam ter acesso ao magistrado. E aí a gente entra no tema da nossa live, a preparação desse futuro juiz do trabalho para receber os advogados, por exemplo, por reunião do Google Meets ou do Teams ou de algum outro instrumento. Ele tem que ter uma preparação em meios de informática, o meio digital ele tem que dominar até a inteligência artificial. Exatamente. Já tem até resolução do CNJ disciplinando a inteligência artificial no âmbito do processo, em todas as áreas, e já vi até o nosso gaúcho aqui, Lênio Streck, fez uma crítica a inteligência artificial. Eu tenho acompanhado o debate. Eu tenho acompanhado o debate. Mas, assim, claro que a decisão judicial sempre vai ter que ser feita por uma pessoa humana. Com certeza. Não, a inteligência artificial, e assim eu entendi... Ela vai selecionar, né? Ela vai selecionar algumas coisas, ela vai colaborar com o magistrado, né? vai identificar algumas coisas, Isso. Vai ser uma ferramenta, mas nunca vai substituir o juiz. Julgamento por robô, eu não acredito. Agora, não acredito. que essas ferramentas de robótica e de alta inteligência artificial, elas precisam ser dominadas também pelo magistrado, e se precisam ser, de novo, se precisam ser dominadas pelo magistrado, precisarão ser também pelos candidatos ao concurso. Porque tudo isso vai poder ser objeto de questionamento. Porque eu não posso perguntar para uma pessoa hoje, numa prova, vamos supor que fosse uma prova oral, eu vou fazer uma pergunta de audiência para ele, eu vou ter que perguntar como é que é a audiência de acordo com o modelo da CLT, como é que é a audiência na prática, o que a prática consagrou, e aí também vai depender da região onde a pessoa estiver. Exato. E vou ter que perguntar como é que fica com essas audiências telepresenciais. Porque ele vai precisar dominar as 3 modalidades. Até porque as 3 modalidades poderão coexistir, né? Exatamente. Então, esse é o preparo. Por isso que 3 anos é o tempo mínimo para esse pessoal se preparar, porque é muito conteúdo. Exato. Ele tem que estudar. Olha, tem um processo judicial eletrônico para cálculos, né? O PJE Cálculo. Vai entrar em vigor em janeiro agora. De 2021. As pessoas têm que aprender a manusear isso aí. As pessoas precisam aprender a fazer cálculo, elas precisam aprender execução. E às vezes deixa para estudar a execução só depois, porque cai pouca coisa. Não quer a discussão que nós temos agora da aplicação do TR, do IPCAE, que está movimentando o processo de trabalho como um todo, né? A situação, o conteúdo todo, ele precisa ser ampliado, eu acho. É incrível. E tem mais. A nossa competência aumentou com a emenda 45, para abranger também as relações de trabalho diversas da relação de emprego. E, pasme, ainda hoje isso não foi assimilado integralmente. Não, exatamente. Só que a pandemia
e a realidade que a gente já vinha vivendo e que ficou aguçado agora, a informalidade está muito grande, tem mais pessoas trabalhando sem carteira de trabalho do que com carteira de trabalho. Então, essas pessoas, onde é que eles vão buscar os direitos deles, Marcelo? Vão buscar na Justiça do Trabalho, e o juiz vai ter que estar preparado para entender essa realidade e até que venham regulamentação para essa. Vai ser a jurisprudência que vai regular, né? Vai ter que criar uma jurisprudência para atender isso. E eu vi na live do Fabiano Coelho domingo, que ele tem uma live às 11 horas, que eu adoro escutar, que ele comenta decisões do TST. E ele comentou uma decisão, que era da semana recém-vinda, dizendo que o TST não deu a proteção para a indenização, a reparação acidentária, para uma pessoa porque não tinha vínculo de emprego. Imagina, gente. Mas ela estava trabalhando? Mas estava trabalhando? Mas ele estava trabalhando. A nossa competência não é para o trabalhador empregado. A nossa competência Deixa eu lhe provocar, então, professora. Deixa eu lhe provocar nesse ponto, então, que eu achei excelente esse tema. Penso eu, me corrija se eu estiver errado, professora, que provavelmente os candidatos a juiz do trabalho estão muito mais bem preparados para lidar com essas relações de trabalho diferentes das de emprego do que os juízes hoje já empossados. Ah, sim, porque eles já estão vivendo esse momento. Exatamente. Tá? E quem está sentado lá na corte mais alta não viveu já tá, isso, né? Não viveu, exatamente. De novo vem essa questão do vivenciar as situações, né? Como é importante isso, né? Eu hoje de manhã eu falei com o Gustavinho, conhece o Treweiler, né? Sim, sim. Que era de São Paulo e veio para cá. E eu conversei com ele sobre o que mudou desde que ele assumiu até agora. E ele disse para mim assim: eu mudei. Olha, que resposta incrível. Isso. Eu mudei. Essa é a resposta. Porque eu adquiri uma maturidade, e o Oscar me disse a mesma coisa, eu adquiri maturidade e eu fiquei mais sensível para certas situações, porque ele passou bem jovem, né? Porque ele vivenciou a maternidade, quando ele teve o filhinho dele, ele viu o que é uma mulher grávida, as dificuldades que ela tem. A Luciana fala exatamente isso quando eu debato com ela. Exatamente. Vira e mexe, eu estou debatendo com a Luciana essa questão. Então, ele estava me dizendo isso, que ele passou a olhar com outro olhar os processos em que essa matéria envolvendo gestante. Porque ele teve a vivência. Então, o juiz precisa ter a vivência, e é por isso que 3 anos de prática jurídica é para isso, na minha opinião. Exatamente. É para a pessoa viver, porque não pode sair da universidade formado e entrar para julgar, mesmo que ele tenha o conhecimento jurídico teórico, né, daquilo, não tem a vivência necessária. Ele tem que ter a vivência. E aí eu disse para o Gustavo assim: olha, quando eu fui parte num processo na vara civil, eu mudei. Eu era magistrada não aposentada ainda na época, e eu senti na pele o que é ser parte no processo. Porque para a gente é só aquilo ali, né? Para o magistrado tem vários processos, mas para a parte é só aquele. Eu disse para ele, ele disse: eu nunca fui parte, mas eu já fui testemunha. Tu sabe que tu tem razão, nunca tinha pensado nisso. Porque como é difícil ser testemunha, mesmo quando está falando a verdade. Então, são situações que esse pessoal que está preparando para o concurso tem que se dar conta. Se não conheceu, desculpa, te cortei. Não conheceu um pouquinho de psicologia, como é que ele vai interpretar os gestos e os olhares e o corpo, os anseios, né? E as dores. Eu digo que isso faz muita falta dessa interpretação que hoje, com essa pandemia, mudou por completo, né? Nós estamos fazendo tudo através do computador, mas essa leitura corporal, seja da própria parte, do reclamado, da testemunha, né? E eu acho, professora, me corrija também de novo, vamos conversar isso. Esse tempo necessário, que desde a minha época, que eu tenho sentido, é que tem se exigido cada vez mais tempo de preparação para obter a aprovação. Antigamente, a gente ouvia falar, não,
2 anos de estudo já está passando, 3 anos já está passando. Eu passei com 4 anos de estudo. Hoje eu vejo que as pessoas estão precisando de 6 anos, 5 anos, e eu acho isso positivo, exatamente por essa vivência, para ele já entrar mais bem preparado no exercício da jurisdição. Eu concordo contigo, porque às vezes a pessoa está preparada do ponto de vista de ter vencido o edital, né? Venceu o cronograma do edital. Só que do ponto de vista do amadurecimento, às vezes ela ainda não está pronta. E aí ela não pode passar mesmo. Porque quando ela passar, ela tem que estar plena, ela tem que estar pronta para o exercício da magistratura. Então, quando a pessoa está estudando, como seria bom se todos conseguissem enxergar isso? Eles não estão estudando para ser aprovado no concurso. Eles estão estudando para ser juízes. Exatamente. Olha como é bonito isso. Quando a pessoa consegue ter essa visão, essa compreensão, nenhum tempo é perdido, nenhum concurso com reprovação é perdido, é conhecimento e são experiências que vão se somando. A pessoa tem que conviver com o não, ela tem que conviver com a dificuldade e, às vezes, até ali a pessoa não teve nenhuma dificuldade, né? Para muitas pessoas, a primeira dificuldade em concurso, a primeira dificuldade em aprovação em provas é a do concurso. E eu sinto isso, professor, inclusive, na graduação, né? O quanto a nossa graduação teria que ter uma preparação que eu não vejo atualmente nos quadros das graduações, essa preparação humanista, com essa vivência, né, professor? Eu acho que a necessidade da modificação do ensino do direito, a senhora até falou isso comigo, né? A senhora fez uma live recentemente, uma aula recentemente sobre... Não, foi a nossa aula de humanista de sexta-feira, foi sobre o ensino jurídico. E exato. Aí, as notícias que foi o Alexandre Petri, que foi o apresentador, sempre vem alguém e apresenta e depois nós fazemos os debates. A senhora até comentou de eu convidá-lo, vou ver se eu convido para vir participar aqui da nossa live também. Muito bom. E ele deixou muito claro assim, a má qualidade do ensino, especialmente o ensino jurídico. Então, se as pessoas saem de uma faculdade, têm dificuldade, às vezes, até para passar num exame de ordem. Né? Exato. Imagina a preparação para o concurso. Elas são muito mais exigidas porque a formação não foi de boa qualidade e, às vezes, até, Marcelo, eu acho que não é só a má qualidade da formação, mas é a imaturidade do aluno, porque ele não se dá conta da importância daqueles conteúdos. Ele só vai se dar conta que tinha que ter estudado mais, que tinha que ter aprofundado mais, quando ele começa a enfrentar exame de ordem, concurso para técnico, concurso para analista. Aí que ele vai ver que o que ele fez foi só passar de ano, né? Exatamente. Só foi virando a página, foi passando de ano, mas ele não estudou. Porque a maioria das pessoas se contenta com aquilo que a universidade coloca. Quando alguém me pergunta, exatamente. Eu faço na universidade tal ou na tal? Eu digo, em qualquer uma, quem vai fazer o curso é você. Porque se tu te dedicar e se tu for além daquilo que te é apresentado, tu vai fazer um bom curso em qualquer lugar. E vai poder ser aprovado na ordem, aprovado no concurso da magistratura. Mas é que aí, de novo, a gente volta no ponto da falta de cultura, né? A cultura é a cultura do imediatismo, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ter um diploma. Exatamente. Às vezes nem sabe por que estão lá, né? Não, e professora, o quanto isso reflete, seja no seu trabalho, por exemplo, de preparação para esse futuro juiz, seja a atividade do advogado perante a jurisdição, né? O quanto eu falo daí, puxando a brasa para o meu assado, o quanto eu sofro com a qualidade, às vezes, ruim da prestação daquele advogado, né? Que poderia estar muito mais bem preparado, poderia estar muito mais bem organizado a sua prestação de serviço. E eu imagino o quanto a senhora sofre na preparação do futuro juiz com isso, né? E as pessoas precisam... Eu ouvi esses dias uma palestra do ministro Douglas, e ele estava falando de recurso e revista, e ele estava dizendo... O juiz precisa ser provocado. Mas para que o juiz seja provocado, os advogados têm que ter boa qualidade para fazer essa provocação de forma adequada. Né? Porque o juiz vai responder
Se o juiz não responder, o tribunal responde. Se o tribunal não responde, o TST vai Desde dar... que questionado. Desde que questionado, né? Mas precisa ter o preparo da advocacia. Exatamente, e às vezes, professor. A pessoa não quer advogar porque vai se preparar para o concurso, quando, se ela estiver advogando e preparando para o concurso, talvez tenha um ganho maior, porque é ter essa experiência, né? Eu falo, isso me ajudou muito, professora, porque na época da minha preparação, a senhora me acompanhou de teste. A professora já enviei o convite, a senhora já deve estar entrando aqui. Tudo bom, pessoal? Boa tarde! Boa tarde, Marcel. Quanto tempo? Que satisfação vê-la, professora. Como vai? Da mesma forma, precisa de uma pandemia para nos encontrarmos e assim, né? Incrível, né? Incrível. Olha, eu acho que a última vez que nos encontramos, professora, foi quando eu fui até o seu escritório e inseri o meu alfinete no seu mapa de aprovação. Alfinete no mapa, exatamente. Que é uma cerimônia, né? Praticamente uma cerimônia de posse, né? De tão divertido e tão importante que é, né, é um professora? evento, é um evento. É um evento. A senhora se lembra que nessa vez, quando eu fui aí, eu tinha ganhado num sorteio seu uma agenda de preparação para concurso. E como eu tinha acabado de ser aprovado, eu doei a agenda para a Jéssica, que foi aprovada no TRT2. Em seguida foi aprovada. É verdade. Não, nós estamos com sorte, não, né? Estamos bem preparados, né, professora? Era um kit, parece. Era uma agenda e parece que tinha uns livros doados. Isso, era um kit completo para preparação para o concurso. E a Jéssica, logo em seguida, foi aprovada no TRT2, né? Que saudade gostosa, né? Que lembrança boa, né? Bons tempos aquele, né? Bons tempos. Hoje eu fiquei pensando, né? Nossa, quanto tempo não tem concurso. Já nem mais me lembrava exatamente todos os detalhes. Isso foi em 2013, né? Que a minha aprovação foi em 2013, final de 2013. É da turma aquela que passaram 7 nossos, né? Isso, exatamente. Que tinha o Maurício Burim, que a gente fez toda aquela preparação junto. Cássia. A Cássia é uma queridona, que hoje está no Rio Grande do Sul. Todo mundo voltou, né? Eu fiquei aqui pelo 15, eu vim e gostei. Tu não quer voltar, né? Adoro meu... Olha, deixa eu cumprimentar a Luciana Arnaldi, que está aqui entrando com a gente, a diretora da Lotec Academy, que nos acompanha. Tudo bom, Luciana? Bem-vinda, Lu. Deixa eu apresentar, pessoal. Como eu estava comentando inicialmente com vocês, é uma live muito especial para mim, porque hoje eu vou estar conversando com a professora Janete Deste, que é juíza aposentada, juíza do trabalho, que atuou junto ao TRT4 aposentada, é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Econômicas, eu não sabia disso, professora, fiquei sabendo agora que a senhora me informou, formado em Ciências Econômicas também, titular da Escola de Preparação Jurijade e também é membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. É uma honra recebê-la, professora. Acho que a gente vai ter muito o que conversar, é um tema que está de novo em voga, porque, salvo engano, a senhora me corrija se eu estiver errado, está em época de abrir concurso para a magistratura trabalhista, né? Eu estou bem esperançosa, a fila está andando, como a gente diz, né? Porque agora tomaram posse mais 7 desse pessoal ainda do concurso nacional. Está indo. E assim, ainda que demore um pouquinho, o que eu quero desde logo dizer? A preparação, ela requer não menos do que 3 anos. Exatamente. Então, quem não começou a estudar já está atrasado. Já está atrasado. Não, o que a gente tem em conhecimento, uma preparação para um concurso da magistratura, que é o que eu sempre digo, né, professora? Não existe aprovação por sorte. Ninguém passa no concurso da magistratura por sorte, com 5 fases, como nós temos, né? É suor, dedicação, comprometimento. E eu pensava hoje, né, nessa live, eu estava pensando, na verdade, toda a trajetória da preparação para o concurso é a preparação não só para ser aprovado, mas é a preparação para o que vem depois. Porque depois é a mesma coisa, os requisitos são os mesmos. Dedicação, comprometimento... Não, e aquela velha... O pessoal acha que é chavão, né? Mas quando tu passa, tu estuda muito mais do que estudava na época da preparação, né, professora? É verdade. Deixa eu cumprimentar o Edson da Silva Júnior, que fez aquele simulado. A gente fez aquele simulado de prova oral. Exatamente. Simulado de prova oral. Boa tarde, doutor Edson. O Edson está preparando o pessoal aqui no estado de São Paulo também para a magistratura. Ele é um professor querido aqui na região também. Está nos acompanhando aqui. Professor, eu fico
fico feliz, Marcel, que o pessoal está se dando conta. Eu vejo assim, devagarinho, as pessoas estão voltando a estudar. Eu não sou muito parâmetro, porque o meu trabalho é um trabalho personalizado. Eu trabalho praticamente no individual e em Sim. turmas muito pequenas. Atualmente estou trabalhando só na preparação individual, mas até por causa de pandemia e tudo, não dá para fazer curso, né? Mas eu vejo assim, que o pessoal está voltando a se interessar e perguntar e se dar conta de que se é isso que a pessoa quer, porque eu sempre pergunto isso, né? Se é o teu sonho, se é o teu propósito de vida, então começa imediatamente, não para nunca mais, né? Eu digo sempre, professora, que isso quem me deu esse toque, essa pedra fundamental da preparação para a magistratura, foi a Luciana Ronaldi. Ela falou, Marcelo, se tu quer ser juiz do trabalho, você tem que estudar para este cargo. Não adianta querer ficar atirando para tudo quanto é lado, que às vezes a gente tem aquele concurseiro que acha que pode fazer tudo que é concurso, né? Tu vai estudar... desperta a energia toda e o tempo, né? Exatamente. Até, professor, vamos conversar um pouco sobre isso. A gente teve uma mudança, né? O meu concurso foi em 2013, nós ainda tínhamos os concursos regionais, né? E logo em seguida, o ministro Ives Gandra, quando foi presidente do TST, ele alterou esse procedimento e nos levou para o concurso nacional, que tivemos um grande concurso nacional até agora, nós tivemos um grande concurso. Eu digo o primeiro e o único até agora. É isso que eu queria comentar com a senhora, porque eu vou dar a minha opinião e depois eu quero lhe ouvir. Eu achava os concursos regionais mais interessantes, pois eles podiam cobrar, porque diferente de uma magistratura federal ou de uma magistratura estadual, a magistratura do trabalho tem um aspecto local muito importante, né? Aquilo que acontece naquela região, né? Eu me lembro que quando eu fiz aqui para o TRT-15, nós fizemos uma preparação muito intensa para os casos típicos daqui. A minha prova de sentença, inclusive, foi de um motorista canavieiro numa usina de cana-de-açúcar, que é o típico do TRT-15. O que a senhora acha dessa mudança e se ela vai vingar ou nós voltaremos a ter os concursos regionais? O que a senhora tem pensado nisso? Eu acho que o concurso regional ele era bem mais interessante, eu concordo plenamente contigo. Justamente por causa do regionalismo. Eu tinha meus caderninhos de regionalismo. Vai fazer concurso em tal lugar. Bom, então aqui é assim, lá é assim, desde procedimentos, né, de como é que funciona a audiência, até as questões de mérito que vão aparecer naquele estado. Então, assim, e também acho que era mais rápido, parece, assim, e mais bem direcionado, porque a pessoa que não queria ir para aquele lugar não ficava muito acreditando na possibilidade de remoção, porque tinha opções, né? Essa é, eu acho que a grande vantagem, que tinha vários concursos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu me lembro, exatamente. Opções, né? E eu não precisava fazer todo no ano anterior, agora. A minha aprovação, eu fiz 12 concursos, para a senhora ter ideia. 12 concursos. Eu saía de um fim de semana, já estava em outro fim de semana emendando. E eu acho que o meu irmão fez 15. O meu irmão fez 15 concursos. Que ele é do TRT2, né? Ele está no TRT2. E ele não quer voltar também. Por quê? Porque ele assumiu um compromisso. Ele sempre dizia que aonde ele fosse aprovado, ele permaneceria. Ele era contra essa remoção permanente que acontece na carreira. E aí, quando ele passou em São Paulo, ele não queria fazer São Paulo. Mas aí insisti, e ele topou. Primeira vez que ele fez em São Paulo, ele passou. E o TRT2, em regra, tinham muitas vagas, né? Era um concurso com muitas vagas, né? Então, era um concurso muito atraente, né? Ele entrou em 2006. Mas eu acho assim, o concurso nacional, ele dificultou um pouco, né? Porque para fazer uma prova, não tem como abranger todas as situações, exatamente, né? Então, ele fica um concurso mais restrito. E eu não sei se ele vai permanecer, Marcelo. Eu já ouvi dizer que os grandes tribunais talvez passem novamente a fazer concurso regional. Eu ouvi dizer isso também. O 2, 15, o 3, né? O 4, que são grandes tribunais, estariam interessados em fazer uma prova local. Claro, e aí faz o nacional para os demais. Mas tudo são especulações, a gente não pode afirmar nada, porque não existe essa informação oficial.
mas me parece que é uma... Porque foi muito demorado esse concurso, né? Não, inclusive ainda tem Quantas pessoas na vagas? fila, né? A gente ainda tem fila, Tem né? várias pessoas ainda. Tem mais de 50 pessoas ainda esperando É. para tomar posse. E o que acontece? Tem pessoas aprovadas para tomar posse e tem vagas em aberto nos Aqui no tribunais, TRT15 a gente tem mais de 15 vagas abertas, inclusive. faltando magistrados, né, para prestar jurisdição, e as pessoas não conseguiram todas tomar posse. Foi uma coisa, eu achei assim, um desgaste muito grande dos candidatos e eu acho que do próprio TSE. É muito desgastante um E a senhora que concurso acompanhou isso de perto, dessa natureza. o que entendeu que mudou nessa preparação? O que surpreendeu na prova do concurso nacional, por exemplo, que a senhora tenha destacado? Lembra alguma coisa que a senhora acha que, não, isso realmente foi diferente? Eu não cheguei a ver a prova de sentença, professora. Eu confesso que eu não cheguei a ver a prova de sentença. Não, eu não acho que mudou muito nesse sentido assim, do que cobraram, sabe? Eu acho que só na prova discursiva achei um pouco mais teórica. Tem alguns tribunais que faziam provas essencialmente práticas, e eu acredito muito nisso. Eu acho que Também acredito. avalia melhor. Porque o que acontece? Né? A necessidade dos 3 anos de prática jurídica, a forma como é comprovado isso, é muito pouco. Então, tem pessoas que têm uma prática jurídica quase inexistente e ela vai lá e comprova. Né? São 5 atos no ano e era isso. Bom, o que acontece? Isso aí não mostra prática nenhuma. Então o que eu entendo? Que o tribunal, quando ele faz o seu concurso, ele pode optar por uma linha mais prática, até para buscar juízes com mais condições de atuar efetivamente. Até porque, né? O magistrado não pode ser o magistrado dos livros, né? Exato, encastelado na doutrina, né? Tem que ser claro, ele tem que conhecer a doutrina, ele tem que conhecer a lei, mas o conhecimento que é válido, conhecimento que precisa ser cobrado, é o conhecimento aplicado. E isso aí, só numa prova de sentença, é muito pouco para cobrar a prática. Então, tem que, na prova discursiva, fazer questões sobre o ônus da prova, questões até sobre julgamento, questões de execução. Se tem tanto conteúdo que dá para fazer questões bem práticas, né? Não, mesmo usando o direito material, nossa! O que eu reparava até, professora, é que esses tribunais maiores, como a gente estava comentando, TRT15, TRT2, eles faziam exatamente isso. Porque eles precisam de um magistrado que vai ficar responsável por 3.500 processos na vara, né? Diferente de alguns tribunais, que tem um número bem mais reduzido, onde, em regra, a cobrança era mais teórica. Eu lembro muito do caso do nosso querido amigo Vicente, né? Que passou lá no Acre, está feliz da vida lá, mas foi uma prova extremamente teórica. Eu me lembro dele comentando isso, inclusive. Muito teórica. E ele foi aprovado em primeiro lugar porque ele tinha uma formação teórica muito boa. Consistente, um domínio muito bom de direito constitucional, e ele se preocupou com a formação humanística, que é uma coisa importante. Isso, eu quero puxar esse assunto agora, exatamente. E lá cobraram bastante, né? Lá cobraram bastante. Mas o que eu vejo assim, seja o concurso nacional ou seja concurso regional, eu entendo que a estrutura do concurso não vai mudar. Sim. Será uma prova objetiva, uma discursiva, uma prova de sentença, uma prova oral e uma apresentação de títulos, que aí será meramente classificatório. No meu tempo, quando eu fiz o concurso, a prova oral era meramente classificatória. Mas eu acho que foi um dos concursos em que a prova oral foi meramente classificatória. Não, e cada vez mais eu vejo que os tribunais têm até cobrado na prova oral e reprovado. No meu concurso, por exemplo, nós tivemos reprovações. Eu conheço de outros tribunais que tiveram reprovações na prova oral, porque o que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, professora, é o momento em que o tribunal vai dar rosto àquele candidato que era um número, né? É quando ele vai conhecer... é quando ele se apresenta e quando ele tem a oportunidade de mostrar se aqueles conhecimentos que ele já provou que tem, você vai saber utilizar aquilo. Né? Se ele vai saber ser enfrentado, se ele vai saber ser contrariado, qual é a atitude psicológica do candidato, isso aí é fundamental para o juiz, né? Porque com certeza. Não basta só o conhecimento, né? Então, a questão da psicologia
na nossa formação, ela é essencial, né, Marcelo? A senhora trouxe dois temas muito legais para a gente conversar. Primeiro, esse juiz do trabalho do futuro, esse que vai ser aprovado, seja no concurso nacional, seja nos futuros concursos regionais. Essa preparação humanista que a senhora tem falado, isso já começou já há algum tempo, no meu concurso já vinha um pouco disso, mas sinto que foi intensificado, eu acho que a cobrança nesse aspecto foi intensificada, e principalmente aquele juiz que se identifica com o jurisdicionado, né, professora? Seja reclamante, seja reclamado, né? Sim, sim. O que eu vi desde 2004, que foram incluídas as matérias de sociologia, psicologia, filosofia e teoria política, né, no concurso. Bom, a partir dali as pessoas começaram a se preocupar um pouquinho com isso. Mas eles não acreditavam na cobrança desses conteúdos. Né? O candidato Sim. tem as suas crenças, né? Sim, sim, sim. E até que começaram a cobrar, e cobrar bastante essas questões. Elas começaram a aparecer mais. Eu me lembro de uma prova no Maranhão, que tinha 4 questões, valendo 2,5 pontos, e uma então, era sobre a aplicação do rapport no dia a dia do magistrado. Nossa. Então, tu imagina, né, o choque que alguns tiveram, e pessoas muito boas deixaram essa questão em branco porque não sabiam o que era aquilo ali. Uhum. E é uma técnica utilizada na conciliação, na Isso. mediação, é uma técnica que já constava, inclusive, de algumas resoluções do CNJ. Então, não é dizer assim, não, é um conteúdo humanista completamente divorciado da realidade. Pelo contrário. Não, né? era Pelo algo contrário. bem pertinente. Não, mas algumas que... pessoas não... Isso, a importância tavam... disso, né, professora? Porque a justiça Eu não estou do trabalho... te ouvindo, Marcel. Opa, será que caiu a... Voltou? Alô? Ué? Tá me ouvindo, professora? Deixa eu ver, será que teve algum problema no meu fone de ouvido? Só um pouquinho, vamos ver aqui. Tu tá me ouvindo? Estou te ouvindo, a senhora tá me ouvindo? Não? Muito baixinho. Uai, o que será que houve aqui? Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Como é que tá? Oi? Não, professora, não tá? De repente... não te ouço nada. Será que o seu volume baixou, professora? Porque de repente está no suporte e baixou o volume. O que eu faço aqui? Aumente o volume aqui do lado do celular, veja se ele aumenta. Eu vou sair e entrar de novo. Ok, eu lhe convido novamente. Vamos aguardar aqui a professora Janete voltar para ver o som. O pessoal da... Vocês estão nos ouvindo bem, né? Perfeito, pessoal. Gente, muito legal o tema. Vocês viram? O que a gente vai conversar agora nos próximos minutos é exatamente essa mudança de perspectiva do concurso da magistratura do trabalho. Deixa eu já aceitar aqui a professora novamente. Vamos ver. Deixa eu cumprimentar a Beth, que está aqui com a gente. Oi, Beth, tudo bem? Voltou? Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Eu acho que foi aqui que tentou entrar uma ligação e aí embaralhou. Perfeito. Foi isso. Professora, seguindo nessa linha dessa mudança de perspectiva que os próprios concursos tiveram que inserir, quanto a essa necessidade, porque, salvo engano, a Justiça do Trabalho, que eu tenho acompanhado, ela também vem se modificando nesses últimos 10 anos, e ela vem assumindo, ela já tinha como princípio do processo de trabalho a conciliação, mas ela veio assumir com mais força a conciliação e a mediação, né, professora? O próprio Sejusc, os NUPEMECs, né? Então, a necessidade da preparação desse candidato para ele já entrar sabendo, né? E para fazer uma boa conciliação, ainda mais que ele precisa, né, trabalhar com esses conceitos de escuta ativa, Exato. de empatia para o outro, empatia, alteridade. Se a gente olhar o próprio curso de formação inicial da ENAMAT, para os juízes que estão entrando agora, os 4 eixos envolvem a eticidade, a alteridade, o direito e a sociedade e a resolução de conflitos. E a resolução de conflitos que o TST vem fomentando, a gente pode observar na fala da ministra Maria Cristina Peduzzi, é todinha focada nas soluções conciliatórias. Eu senti isso, exatamente. Na própria jurisdição,
eu sinto que os tribunais e o próprio Mais o pressão, Tribunal né? Superior, eles estão exatamente incentivando a conciliação. Eles estão enxergando o Poder Judiciário como uma forma de resolução de conflitos, e não apenas jurisdição, né? Exatamente. E ela falou, a última vez que eu a ouvi falando, agora há pouco tempo, neste mês ainda, final de agosto, ela falou que o TST está fazendo um projeto em que está incluída a questão da conciliação pré-processual, que é para diminuir o número de conflitos. Então, não é só porque o artigo 764 da CLT já nos dá o caminho desde sempre. A conciliação é o princípio. Todos os conflitos individuais ou coletivos serão submetidos à solução conciliatória. Por quê? Porque é mais célere, né? Porque não precisa ter sentença. Se não for cumprido, a execução é mais rápida. Então, em razão da natureza alimentar dos nossos créditos, essa solução conciliatória sempre foi privilegiada. Mas há soluções diferentes, né? Por exemplo, conciliação entre partes, né? Acordo extrajudicial. O juiz do trabalho foram resistentes. Agora que a Lei 13.467 incluiu o procedimento de jurisdição voluntária que permite a homologação, ainda assim, eu já ouvi várias palestras sobre isso, ainda assim tem um grande número de magistrados que resiste a essa forma de conciliação. Porque o que acontece? Tudo é uma questão cultural, né, Marcelo? Nós sempre fomos resistentes ao acordo, alguns mais, alguns menos. Alguns investem mais na conciliação, outros têm menos paciência para ela. Mas a verdade é que a gente sempre resistiu. Por exemplo, tinha colegas que resistiam a homologar um acordo quando não havia o reconhecimento do vínculo. Eu sempre homologuei, mas eu também. Quando a quitação é geral de todo o contrato de trabalho, às vezes opunham alguma resistência. E agora, com esse acordo extrajudicial também. Mas me parece que os Sejusques, eles resolvem, de certa forma, essa questão, porque eles estão dedicados exclusivamente a isso. Eles têm uma formação específica para essa finalidade. Isso, professora. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Isso diferencia. Né? E essa formação, o que eu tenho sentido é que não se exigirá apenas dos magistrados, né? Como daquele candidato à magistratura e, inclusive, dos escritórios de advocacia, né, professora? A necessidade do complexo todo que atua perante a Justiça do Trabalho qualificar-se a isso, né? A Luciana fala uma frase muito legal. A Luciana fala uma frase muito legal nisso. Né? Até pelo princípio da cooperação, né? Complementar nisso, a Luciana fala uma frase muito legal nisso, que ela fala que há pouco tempo atrás o que se fazia na Justiça do Trabalho era uma barganha. E não uma conciliação e uma mediação. E agora, qualificando esse instituto... Que vai olhar para o outro, né? Vai olhar para o reclamante que está ali sentado, para a reclamada. Isso. Porque não é só para o reclamante que precisa ser olhado, né? Às vezes tem um empregador ali numa condição que também está a requerer muito a tutela do magistrado. Tá? Então, a sensibilidade do juiz para o processo, ela tem que ser aguçada. E essa sensibilidade vai ser aguçada se ele tiver uma formação mais humanística. E aí eu respondo o teu questionamento. A formação humanística, ela é essencial. Por isso que no Jurisjade, a gente investe bastante nisso, embora a gente tenha turma pequena, mas a gente manteve, até na pandemia, a gente está em andamento com o nosso grupo de formação humanística. Eu tenho acompanhado as suas aulas sobre isso, porque né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que o futuro é esse. Porque um juiz que não consegue enxergar a realidade social e econômica, não consegue olhar as individualidades daquelas pessoas que estão naqueles processos, porque o processo é um instrumento, né? Mas ele precisa fazer com que esse instrumento cumpra a finalidade, que é entregar uma jurisdição célere e efetiva, que sejam efetivamente resolvidos. E pacificadora, né, professora? Pacificadora. Porque eu digo, ele não pode criar novos conflitos, né? Não é a ideia criar novos conflitos. Né? O objetivo é a paz social, né?
Então, Exatamente. a justiça do trabalho, como uma justiça social, ela tem isso muito forte, sempre teve. Mas mesmo assim, talvez até por isso, é um contrassenso, mas existe a resistência. Só que essa Exato. resistência, eu entendo que ela vai se desfazendo na medida do tempo. Porque Uhum. pode concordar comigo que uma lei não muda a realidade. Não, de Tá? jeito nenhum, exatamente. Precisa que essa lei estimule as pessoas a irem buscando novas fórmulas, né? Tem que Uhum. vencer o medo, tem que vencer as dificuldades e tentar implementar isso que o legislador colocou à disposição, porque se não tiver essa entrega e essa busca de Não adianta querer de nada. adotar os novos mecanismos, a gente não vai sair do mesmo lugar. E eu entendo, Exatamente. sim, que a Justiça do Trabalho precisa avançar. Ela Sim, precisa com certeza. avançar. Com E certeza. a Lei 13.467, com tudo que ela tem deficiências, como qualquer legislação tem, mas ela trouxe alguns instrumentos que fazem essa Esse avanço, né? atualização A da atualização, legislação. perfeito. E o candidato, respondendo a tua outra pergunta, eu entendo assim, tudo que a gente diz que o magistrado deve ser, é para isso que o candidato deve olhar, Uhum. porque se o juiz tem que ser um ser que escuta, um ser atento, um ser empático, o candidato tem que também saber que é isso que dele vão cobrar. Exato. Se o Exato. concurso for bem feito, e eu acredito que o concurso deva ser bem feito, Uhum. as normas, mesmo que seja um concurso regional, as normas vão partir do TST, e eu acho que aqui está a grande vantagem do concurso nacional, na minha opinião, foi de o próprio TST tomar contato, assim, de Com os imediato, candidatos. cara a cara, com a realidade do concurso. Então, porque antes o que acontecia? Quem fazia as regras para o concurso era o TST. Só que o Sim. TST não aplicava essas regras, não fazia concurso. Então, me parece que esse é um passo muito importante, Uhum. porque eles precisam ver, né? Eles precisavam ter essa sensação. É que nem o juiz na audiência, né? Sim. Ele precisa O olhar sentir, para a né? O pessoa, sentir, né? olhar, sentir. E eu acho que nesse passo, o TST deve modificar, talvez, algumas regras do concurso e talvez venha a cobrar mais ainda esses conteúdos que são os conteúdos que o juiz do futuro, que já é o juiz hoje e o do futuro, juízes que vão lidar cada vez mais com a questão da conciliação, da mediação, quem sabe, né? E Qualificada, né, professora? Isso tudo qualificada, qualificado. Não um quer 10, o outro quer 30, então vamos colocar no meio. Não é disso que a gente está Exatamente. falando. Conciliação, para ficar todo mundo feliz, se apertar as mãos no final, né? Essa é a Exatamente. efetiva conciliação. O Wagner Gígrio é um autor que os alunos novos quase não leem, né? É do meu tempo, é do meu tempo. É do meu tempo. Tu está ficando antigo, tu vai me alcançar. Eu estudei muito nos livros do Wagner Gígrio. E ele faz a diferença entre acordo e conciliação. Uhum. E é bem isso que tu falaste que a Luciana falou, porque não adianta fazer um acordo apenas em números, né? As pessoas Uhum. têm que se sentir reconfortadas. E eu acho que o juiz do trabalho, o moderno, o de hoje e o daqui para frente, ele precisa ter esse olhar para atenuar o mal-estar, o desconforto em que aquelas pessoas se encontram quando chegam até uma sala de audiência para Exatamente. resolver os seus conflitos. Então, eu acho que isso tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado essa Tem que ser vai preparado, caber a né? nós? O candidato precisa se É, preparar para isso, né? Deixa eu complementar não aqui, adianta só professora. conteúdo jurídico, né? Exato. A Fernanda Dutra, membro do Ministério Público, minha companheira de estudo, com quem eu já fiz uma live, inclusive, falando, a senhora assistiu a nossa live sobre os novos procedimentos do MPT, né? Hoje ela é procuradora do trabalho, os novos procedimentos está aqui nos acompanhando. E a Fernanda Amabile, que é minha colega de vara aqui em São José do Preto, está aqui nos acompanhando também
Somos todos. Estamos prestigiados aqui. Estamos. Eu estou vendo aqui. Eu não estou conseguindo olhar muito aqui, mas estou vendo o meu aluno Frederico. Não, o pessoal está vi mais participando. as pessoas aqui. Estão vindo. Mas Professora, uma coisa é certa, né? A importância de momentos como esse, que eu acho que está dentro daquilo que tu me pergunta, o que a gente pode fazer para que essas pessoas que efetivamente querem esse caminho, o que elas devem fazer, né, Marçal? Sim. E uma das coisas que elas têm que fazer é entender o concurso. Tem pessoas que às vezes chegam lá na prova discursiva, lá não leram todo o edital ainda, não sabem como é que funciona. Não. Então, a pessoa precisa, desde o primeiro instante, coisas que eu entendo como necessárias, é estudar para todas as fases e não estudar só o direito. Tem que abrir a mente estudando essas outras disciplinas, porque elas vão ser importantes até para compreender os conteúdos jurídicos, muitas vezes. Tá? Então, o juiz que tenha uma formação mais ampla, ele tem muito melhores condições de fazer uma sentença com fundamentos melhores. Tá? Sim, com certeza. É uma situação... Professora, o quanto ampliou consideravelmente esse rol da formação desse futuro do juiz. Porque pensando o seguinte, vamos pensar comigo, nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, que trouxe essa revolução toda para o direito do trabalho e para o processo de trabalho. Temos a pandemia em 2020. E junto com a pandemia trouxe uma legislação emergencial fantástica. Fantástica, né? E totalmente nova, com uma nova principiologia, inclusive, na realização dessa lei, na consolidação dessa lei. E, junto com a pandemia, nós viemos com toda essa instrumentalização do processo de trabalho de forma digital. Ainda que a gente teve o PJE a partir de 2013, nada se compara ao que está mudando agora, né? Como preparar esse futuro magistrado? Como que ele enxerga isso, professora? Desde a reforma trabalhista, PJE, pandemia e essa instrumentalização nova. O que a senhora vê? Eu vejo que ele precisa muita atualização de conteúdo jurídico mesmo, saber como é que era e como é que é, porque não adianta pegar uma CLT atualizada, ele precisa saber como é que era para perceber o que foi a mudança, senão ele nunca vai entender a mudança, e isso pode ser objeto de questionamento, né? Com certeza. Então, eu sempre recomendo isso, vamos estudar a evolução dos conteúdos, eu acho que isso é importante. Ele precisa se dedicar aos princípios, e agora a gente tem princípios novos chegando no processo, tá? Porque a gente tem uma realidade nova, PJE trouxe para nós vários princípios, e a pandemia, ao trazer as audiências... Acho que deu problema de novo aí, professora. A senhora está me ouvindo? De novo? Está me ouvindo? Deu. Recebeu a ligação. Eu estou lhe ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ao trazer as audiências telepresenciais, modificou completamente o ambiente, né? E a gente teve que fazer adaptações do procedimento. Então, o conhecimento do processo civil, ele é fundamental para o candidato, mas mais importante ainda é saber usar o conteúdo do processo civil, porque às vezes é necessário e precisa ser usado, e às vezes usar o processo civil é inviável, porque existe uma incompatibilidade. Então, o candidato vai precisar muito do processo civil, mas mais do que tudo, entender o princípio da adaptabilidade, porque ele pode pegar um instituto do processo civil, trazer para o processo de trabalho, mas ele vai ter que fazer uma adaptação, porque o nosso procedimento é diferente. E eu acho que esse momento das audiências telepresenciais está mostrando bem isso para nós, né? A contestação em secretaria. Em secretaria era uma... Está mudando totalmente, exatamente. Uma expressão do passado, né? Não poderia. Dava nulidade no processo. A contestação tem que ser entregue em audiência. Bom, veio o PJE, já desmistificou um pouquinho. Bom, agora a contestação vai ser colocada no sistema até momentos antes da audiência. Ok, já houve uma diferençazinha aqui. Agora, com a pandemia, o que a maioria dos juízes fez? Eu
fiz uma live Pesquisa. sobre audiências telepresenciais, eu fiz uma pesquisa em 9 tribunais regionais. Acho que até perguntei para ti. Sim, a gente conversou sobre isso. E a maioria dos tribunais adotou o artigo 335 para dar prazo de 15 dias para contestação e manifestar-se se tem interesse na conciliação e aí colocar os processos em pauta para audiência de conciliação. A Luciana faz um comentário bem interessante nisso, que é a ideia do princípio da adaptação que a senhora trouxe, ele pode gerar um problema muito grande para a pacificação dos procedimentos, né? Porque, e de novo, a gente vai rebater naquela situação do concurso nacional e do concurso regional, né? Cada tribunal adotando um posicionamento diferente. A dificuldade disso, né? A dificuldade que o candidato vai ter e a importância que vai ter de orientação nesse sentido, né, professor? E olha só, eu estava pensando, né? O CPC de 2015, a instrução normativa do TST que orientou o que usar e o que não usar do CPC é de 2016, né? A instrução 39. É logo em seguida, exatamente. E a instrução 39, só para dar um exemplo, tá? A instrução 39 já previa que poderia ser utilizado no processo de trabalho as sentenças parciais. Nós estamos em 2020, fazem 2 semanas agora, que houve a regulamentação da sentença parcial. Então, para ver como as coisas são demoradas, né? Entre a determinação ou a orientação do Tribunal Superior de que fossem utilizados as sentenças parciais e até agora ninguém usou. Ninguém usou, agora exatamente. tem uma regulamentação. Então, me parece que estamos mais próximos de utilizar. Ainda tem o lado do advogado, que também tem que, né, também tem que se habituar com isso e tudo mais. Então, aquilo que eu dizia antes, é uma cultura nova que tem que acontecer. Mas a pandemia, especialmente nas audiências telepresenciais, para não deixar a tua pergunta sem resposta, ela trouxe, sim, novos princípios, né? E o Fábio Pacheco, ele fez um estudo sobre esse tema, até porque ele deu uma aula sobre a matéria, e ele criou uma lista com 11 princípios novos para reger as audiências telepresenciais. Fantástico. Incrível, né? Eu até estava comentando, professora, isso, até a questão das audiências telepresenciais. Eu me confesso como um entusiasta das audiências telepresenciais, porque na minha leitura, e eu quero saber a sua opinião quanto a isso, a audiência telepresencial ela consagra o princípio do amplo acesso à jurisdição. Por quê? Nós temos um reclamante que trabalhou aqui em São Paulo, encerrou o contrato e foi morar em Pernambuco. Nada mais impede de ele ter uma ação tramitando aqui em São Paulo, sem ele ter gasto com deslocamento, o advogado dele vai poder fazer a audiência de lá, o juiz aqui vai ter que estar preparado para isso, né? Então, penso que a telepresencial, a Maria Inês Targa, que é uma desembargadora aqui do TRT15, ela usa uma expressão muito legal, o ponteiro do relógio não volta. E a inovação tecnológica... Mesmo. Olha aqui, ó. Audiências telepresenciais não vão parar de acontecer, o teletrabalho não vai deixar de acontecer, a gente está vendo aí, eu tenho estudado bastante o teletrabalho, eu e o Fábio, a gente está escrevendo sobre isso, estamos fazendo um curso sobre teletrabalho, porque a gente está vendo que essa realidade ela não vai voltar. Concordo, o ponteiro do relógio não vai voltar. Não Mas volta. então, assim, ó, o acesso à justiça, realmente ele é ampliado nessa modalidade. Mas é preciso que se dê a qualidade para essa justiça. Então, isso que a Luciana até falou aqui. O professor... é necessário que todas as partes e as testemunhas necessárias para aquele processo tenham as condições tecnológicas de participar. Se isso for verdade... Implementado, né? Se conseguir implementar a situação... Com certeza, a audiência telepresencial vai ser uma solução para muitos problemas. Até a Luciana comentou aqui que a Lotec fez uma live com o professor Sérgio Porto, aí do Rio Grande do Sul, na semana passada, e eu trouxe essa pergunta para ele. Ele entende que não é uma consagração do princípio do acesso à justiça, porque ele falou exatamente isso. Nós precisamos ter condições de implementação disso para que o advogado possa ter acesso ao magistrado, para que as partes possam ter acesso ao magistrado. E aí a gente entra no tema da nossa live. A preparação desse futuro juiz do trabalho
para receber os advogados, por exemplo, por reunião do Google Meets, ou do Teams, ou de algum outro instrumento. Ele tem que ter uma preparação em meios de informática, o meio digital ele tem que dominar, ele tem que dominar até a inteligência artificial. Exatamente. Já tem até resolução do CNJ disciplinando a inteligência artificial no âmbito do processo, em todas as áreas, e já vi até o nosso gaúcho aqui, Lênio Streck, fez uma crítica a inteligência artificial. Eu tenho acompanhado o debate. Eu tenho acompanhado o debate. Mas, assim, claro que a decisão judicial sempre vai ter que ser feita por uma pessoa humana. Com certeza. Não, a inteligência artificial, e assim eu entendi... Ela vai selecionar, né? Ela vai selecionar algumas coisas, ela vai colaborar com o magistrado, né? vai identificar algumas coisas, Isso. vai ser uma ferramenta, mas nunca vai substituir o juiz. Julgamento por robô, eu não acredito. Agora, não acredito. que essas ferramentas de robótica e de alta inteligência artificial, elas precisam ser dominadas também pelo magistrado, e se precisam ser, de novo, se precisam ser dominadas pelo magistrado, precisarão ser também pelos candidatos ao concurso. Porque tudo isso vai poder ser objeto de questionamento. Porque eu não posso perguntar para uma pessoa hoje, numa prova, vamos supor que fosse uma prova oral, eu vou fazer uma pergunta de audiência para ele, eu vou ter que perguntar como é que é a audiência, de acordo com o modelo da CLT, como é que é a audiência na prática, o que a prática consagrou, e aí também vai depender da região onde a pessoa estiver. Exato. E vou ter que perguntar como é que fica com essas audiências telepresenciais. Porque ele vai precisar dominar as 3 modalidades. Até porque as 3 modalidades poderão coexistir, né? Exatamente. Então, esse é o preparo. Por isso que 3 anos é o tempo mínimo para esse pessoal se preparar, porque é muito conteúdo. Exato. Ele tem que estudar. Olha, tem um processo judicial eletrônico para cálculos, né? O PJE Calc. Vai entrar em vigor em janeiro de agora. 2021. As pessoas têm que aprender a manusear isso aí. As pessoas precisam aprender a fazer cálculo, elas precisam aprender execução. E às vezes deixa para estudar a execução só depois, porque cai pouca coisa. Não quer a discussão que nós temos agora da aplicação do TR, do IPCAE, que está movimentando o processo de trabalho como um todo, né? A situação, o conteúdo todo, ele precisa ser ampliado, eu acho. É incrível. E tem mais. A nossa competência aumentou com a emenda 45, para abranger também as relações de trabalho diversas da relação de emprego. E, pasme, ainda hoje isso não foi assimilado integralmente. Não, exatamente. Só que a pandemia e a realidade que a gente já vinha vivendo e que ficou aguçado agora, a informalidade está muito grande, tem mais pessoas trabalhando sem carteira de trabalho do que com carteira de trabalho. Então, essas pessoas, onde é que eles vão buscar os direitos deles, Marcelo? Vão buscar na Justiça do Trabalho, e o juiz vai ter que estar preparado para entender essa realidade, e até que venham regulamentação para essa. Vai ser a jurisprudência que vai regular, né? Vai ter que criar uma jurisprudência para atender isso. E eu vi na live do Fabiano Coelho domingo, que ele tem uma live às 11 horas, que eu adoro escutar, que ele comenta decisões do TST, e ele comentou uma decisão, que era da semana recém-vinda, dizendo que o TST não deu a proteção para a indenização, a reparação acidentária, para uma pessoa porque não tinha vínculo de emprego. Imagina, gente. Mas ela estava trabalhando? Mas estava trabalhando? Mas ele estava trabalhando. A nossa competência não é para o trabalhador empregado. A nossa competência Deixa eu lhe provocar, então, professora. Deixa eu lhe provocar nesse ponto, então, que eu achei excelente esse tema. Penso eu, me corrija se eu estiver errado, professora, que provavelmente os candidatos a juiz do trabalho
estão muito mais bem preparados para lidar com essas relações de trabalho diferentes das de emprego do que os juízes hoje já empossados. Ah, sim, porque eles já estão vivendo esse momento. Exatamente. Tá? E quem está sentado lá na corte mais alta não viveu Já tá, isso, ó, né? não viveu, De exatamente. novo vem essa questão do vivenciar as situações, né? Como é importante isso, né? Eu hoje de manhã eu falei com o Gustavinho, conhece o Trevailer, né? Sim, sim. Que era de São Paulo e veio para cá. E E foi eu pra... conversei com ele sobre o que mudou desde que ele assumiu até agora. E ele disse para mim assim: eu mudei. Olha, Eu que mudei resposta muito. incrível. Isso. Eu mudei Essa é a muito resposta que a gente quer. porque eu adquiri uma maturidade, e o Oscar me disse a mesma coisa, eu adquiri maturidade e eu fiquei mais sensível para certas situações, porque ele passou bem jovem, né? Porque ele vivenciou a maternidade, quando ele teve o filhinho dele, ele viu o que é uma mulher grávida, as dificuldades que ela tem. A Luciana fala exatamente toda isso a quando eu luta. debato com ela. Exatamente. Vira e mexe, eu estou debatendo com a Luciana essa questão. Então, ele estava me dizendo isso, que ele passou a olhar com outro olhar os processos em que essa matéria envolvendo é discutida, gestante. porque ele teve a vivência. Então, o juiz precisa ter a vivência, e é por isso que 3 anos de prática jurídica é para isso, na minha opinião. Exatamente. É para a pessoa viver, porque não pode sair da universidade formado e entrar para julgar, mesmo que ele tenha o conhecimento jurídico teórico, né, daquilo, não tem a vivência necessária. Ele tem que ter a vivência. E aí eu disse para o Gustavo assim, olha, quando eu fui parte num processo na vara civil, eu mudei. Eu era magistrada não aposentada ainda na época, e eu senti na pele o que é ser parte no processo. Porque para a gente é só aquilo ali, né? Para o magistrado tem vários processos, mas para a parte é só aquele. Eu disse para ele, ele disse, eu nunca fui parte, mas eu já fui testemunha. Tu sabe que tu tem razão, nunca tinha pensado nisso. Porque como é difícil ser testemunha, mesmo quando está falando a verdade. Então, são situações que esse pessoal que está preparando para o concurso tem que se dar conta. Se não conheceu, desculpa, te cortei. Não conheceu um pouquinho de psicologia, como é que ele vai interpretar os gestos e os olhares e o corpo, os anseios, né? E as dores. Testemunhas. Eu digo que isso faz muita falta dessa interpretação que hoje, com essa pandemia, mudou por completo, né? Nós estamos fazendo tudo através do computador, mas essa leitura corporal, seja da própria parte, do reclamado, da testemunha, né? E eu acho, professora, me corrija também de novo, vamos conversar isso. Esse tempo necessário, que desde a minha época, que eu tenho sentido, é que tem se exigido cada vez mais tempo de preparação para obter a aprovação. Antigamente, a gente ouvia falar, não, 2 anos de estudo já está passando, 3 anos já está passando. Eu passei com 4 anos de estudo. Hoje eu vejo que as pessoas estão precisando de 6 anos, 5 anos, e eu acho isso positivo, exatamente por essa vivência, para ele já entrar mais bem preparado no exercício da jurisdição. Eu concordo contigo, porque às vezes a pessoa está preparada do ponto de vista de ter vencido o edital, né? Venceu o cronograma do edital. Só que do ponto de vista do amadurecimento, às vezes ela ainda não está pronta. E aí ela não pode passar mesmo. Porque quando ela passar, ela tem que estar plena, ela tem que estar pronta para o exercício da magistratura. Então, quando a pessoa está estudando, como seria bom se todos conseguissem enxergar isso? Eles não estão estudando para ser aprovado no concurso. Eles estão estudando para ser juízes. Exatamente. Olha como é bonito isso. Quando a pessoa consegue ter essa visão e essa compreensão, nenhum tempo é perdido, nenhum concurso com reprovação é perdido, é conhecimento e são experiências que vão se somando. A pessoa tem que conviver com o não, ela tem que conviver com a dificuldade e, às vezes, até ali a pessoa não teve nenhuma dificuldade, né? Para muitas pessoas, a primeira dificuldade em concurso
a primeira dificuldade em aprovação em provas é a do concurso. E eu sinto isso, professor, inclusive, na graduação, né? O quanto a nossa graduação teria que ter uma preparação que eu não vejo atualmente nos quadros das graduações, essa preparação humanista, com essa vivência, né, professor? Eu acho que a necessidade da modificação do ensino do direito, a senhora até falou isso comigo, né? A senhora fez uma live recentemente, uma aula recentemente sobre... Não, foi a nossa aula de humanista de sexta-feira foi sobre o ensino jurídico. Jurídico, e exato. E aí, as notícias que foi o Alexandre Petri, que foi o apresentador, sempre vem alguém e apresenta e depois nós fazemos os debates. A senhora até comentou de eu convidá-lo, vou ver se eu convido para vir participar aqui da nossa live também. Muito bom. E ele deixou muito claro assim, a má qualidade do ensino, especialmente o ensino jurídico. Então, se as pessoas saem de uma faculdade, têm dificuldade, às vezes, até para passar num exame de ordem. Né? Exato. Imagina a preparação para o concurso. Elas são muito mais exigidas porque a formação não foi de boa qualidade e, às vezes, até, Marcelo, eu acho que não é só a má qualidade da formação, mas é a imaturidade do aluno, porque ele não se dá conta da importância daqueles conteúdos. Ele só vai se dar conta que tinha que ter estudado mais, que tinha que ter aprofundado mais, quando ele começa a enfrentar exame de ordem, concurso para técnico, concurso para analista. Aí que ele vai ver que o que ele fez foi só passar de ano, né? Exatamente. Só foi virando a página, foi passando de ano, mas ele não estudou. Porque a maioria das pessoas se contenta com aquilo que a universidade coloca. Quando alguém me pergunta, exatamente. Eu faço na universidade tal ou na tal? Eu digo, em qualquer uma, quem vai fazer o curso é você. Porque se tu te dedicar e se tu for além daquilo que te é apresentado, tu vai fazer um bom curso em qualquer lugar. E vai poder ser aprovado na ordem, aprovado no concurso da magistratura. Mas é que aí, de novo, a gente volta no ponto da falta de cultura, né? A cultura é a cultura do imediatismo, eu tenho que ser aprovado, tem que ter um diploma. Exatamente. Às vezes nem sabe por que estão lá, né? Não, e professora, o quanto isso reflete, seja no seu trabalho, por exemplo, de preparação para esse futuro juiz, seja a atividade do advogado perante a jurisdição, né? O quanto eu falo daí, puxando a brasa para o meu assado, o quanto eu sofro com a qualidade, às vezes, ruim da prestação daquele advogado, né? Que poderia estar muito mais bem preparado, poderia estar muito mais bem organizado a sua prestação de serviço. E eu imagino o quanto a senhora sofre na preparação do futuro juiz com isso, né? E as pessoas precisam... Eu ouvi esses dias uma palestra do ministro Douglas, e ele estava falando de recurso e revista, e ele estava dizendo... O juiz precisa ser provocado. Mas para que o juiz seja provocado, os advogados têm que ter boa qualidade para fazer essa provocação de forma adequada. Né? Porque o juiz vai responder. Se o juiz não responder, o tribunal responde. Se o tribunal não responde, o TST vai Desde que questionado. Desde que questionado. Mas precisa ter o preparo da advocacia. Exatamente, e, às vezes, professor. A pessoa não quer advogar porque vai se preparar para o concurso, quando, se ela estiver advogando e preparando para o concurso, talvez tenha um ganho maior, porque é ter essa experiência, né? Eu falo que isso me ajudou muito, professora, porque na época da minha preparação, a senhora me acompanhou de perto, muito de perto, eu trabalhava com a Luciana e eu trabalhava com o Simpro em Porto Alegre. Então, conhecer essa realidade, né, de trabalhadores, por exemplo, o Simpro, onde a gente lidava com professores universitários, o quanto isso foi engrandecedor, né, professora? É verdade. Nossa! Isso é muito legal. Não dá para... Eu acho que só estudar... tem algumas pessoas que são privilegiadas e conseguem só estudar. Mas a formação delas, a meu ver, ela fica incompleta. Incompleta. Professora, nós temos aqui, ó, o nosso tempo está quase acabando, eu quero lhe provocar mais um pontinho que eu acho interessante. Meu Deus! Não, passou voando, né? Não, e a nossa audiência é qualificadíssima, estamos mantendo aqui, está muito legal. Eu quero pedir desculpa para os assistentes aí que eu não respondi pergunta, porque eu estou muito focada aqui no debate. No bate-bola, né? Não consegui responder. Está muito legal. Professora, última provocação para a gente depois caminhar para o nosso final. Esse futuro magistrado,
que vai ser aprovado num concurso da magistratura. Gestão. Como que esse juiz vai chegar para gerir pessoas, servidores aprovados em concurso e gerir, porque sem a gestão da vara, o processo também não anda. Não adianta, não existe jurisdição. Ele tem que gerir o processo, tem que gerir a vara como se fosse uma empresa. Ele tem que alocar os recursos humanos nos lugares onde aquelas pessoas possam ser mais produtivas. Ele tem que pensar no custo do processo, que muitas vezes, agora que o processo não é físico, é mais difícil ainda da gente enxergar. Mas quando o processo chega lá na hora da audiência, já teve um custo, né? Já teve um custo, já movimentou a máquina. Então, esses custos eles precisam ser pensados quando o juiz vai tomar uma decisão. Em vez de extinguir o processo, quem sabe dar um prazo para emendar, aí a economia processual, mas junto com a economia processual, a economia dos recursos. Claro. Porque nós sabemos que os recursos são escassos, cada vez mais. E que a prestação jurisdicional ela é cara, ela onera a União, e aquela dotação que se tem que fazer chover com aqueles valores que são destinados para cada unidade, enfim. Então, cada vez que se perde um processo, se perde dinheiro. E ele tem que gerir os conflitos internos entre pessoas também. Ele tem que gerir a relação... A própria carreira, né, professor? A própria carreira de construir os seus passos dentro da Justiça do Trabalho. Né? Claro. Ele tem que se relacionar com advogados, ele tem que se relacionar com a mídia. Hoje em dia... Exatamente. Hoje em dia, o juiz ele não é mais encastelado, né? Ele é um juiz que se relaciona com a sociedade. Então, tudo isso é um plano, ele tem que ter um planejamento de atuação para reger tudo isso de forma que funcione, né? Perfeito. Professora, eu não tenho... mais um conhecimento que tem que ter, né? Conhecimento da gestão. Senhora, a gente teria mais 1 hora para conversar tranquilamente, né? A gente teria assunto tranquilo para 1 hora. Esse assunto da preparação para o concurso rende muito. Rende muito. Não tenho palavras para lhe agradecer o convite aceito. Foi um prazer estar com a senhora aqui. Para mim, pessoalmente, maior ainda, para relembrar os nossos tempos de preparação para concurso. Lhe dou agora a palavra para a senhora encerrar. Deixa eu só informar, gente. Essa live vai estar disponível no canal do IGTV da Lotec e no canal do YouTube da Lotec. Não se esqueçam de inscrever lá. Sigam a professora Janete aqui no Instagram também. Está com postagens direto, postagens legais e interessantes, tanto para a preparação do concurso quanto para o dia a dia da Justiça do Trabalho, né, professora? E me sigam também no Instagram, @professor Marcel Marques. Professora, a palavra toca a senhora para se despedir. Muito obrigado por tudo. Agradeço ao professor Marcel Marques, então. Uma satisfação revê-lo, encontrá-lo aqui nesse momento, para discutir o tema que eu mais gosto, né? A minha missão de vida. Eu escolhi isso para mim, né? Sim. E agradeço a Lautec também pelo convite, a doutora Luciana Aranaldi. E assim, foi uma alegria imensa estar aqui e poder prestar a minha colaboração, se é que eu posso chamar assim. Com certeza. E, assim, discutir um pouco sobre esse tema, né? E fico sempre à disposição. Agradecer aí, eu estou vendo aqui a aluna Elizabeth. O pessoal está aqui em peso. Tem alguns aí que eu estou vendo. O Fábio entrou aí, ó. Dos melhores juízes que conheço. Ih, já exagerou. É suspeito, né, Marcelo? Não, assim, fica a senhora. Realmente falar sobre o concurso falar daquilo que eu faço. Muito, muito, muito obrigada.